Salve, salve, meus amores, meus queridos e amados alunos. É o seguinte, na semana passada nós encerramos o tema, né, de Física 1, parte de mecânica e movimento e tudo mais. E nessa semana a gente vai estar começando um outro assunto totalmente diferente, tá? É, e eu vou estar introduzindo para vocês esse tema que aparentemente é assustador e mas na verdade não é. Mas mentira, é sim, é assustador, mas não é muito assustador não, tá, gente? E esse assunto é o eletromagnetismo, tá? Eletromagnetismo, a grande dificuldade no eletromagnetismo é a quantidade de conteúdo e teorias. Então tem muita coisa pra gente discutir aqui, tem muitos detalhes e tudo mais. Isso pode deixar a coisa um pouco complicada e difícil. Além da matemática. A matemática de eletromagnetismo ela também tende a ser um pouquinho complicada, mas não é assustador, tá? Quando vocês pegarem o ritmo, a coisa flui com muito mais facilidade. Mas enfim, eu vou introduzir esse tema, tá? E para as próximas aulas a gente continua falando a respeito. Mas enfim, o que é o eletromagnetismo? Que diabos é isso? Esse nome eu acho que ele é bem intuitivo, né? O eletro, né, vem da parte de eletricidade e o magnetismo é o próprio magnetismo. Mas o que significa o eletromagnetismo? O que a gente vai estudar aqui, além de a gente estudar eletricidade e magnetismo, e por que esse nome? O negócio é o seguinte, o eletromagnetismo ele vai estudar a relação, né, unificadamente, como está escrito aí, entre a eletricidade e o magnetismo, os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Mas assim, o eletromagnetismo ele nem sempre teve esse nome, tá? Então, a princípio ele tinha esse nome de eletromagnetismo, que as pessoas na época viam que existia uma relação entre os dois, mas com o decorrer dos estudos e pesquisas, os cientistas entenderam que era uma coisa separada. Então, separaram-se a eletricidade e o magnetismo, né? Então, na época, antigamente lá para 1600 assim, os cientistas eles estudavam separadamente a eletricidade e o magnetismo como duas coisas distintas uma das outras. E com o passar dos anos, né, e a partir de fenômenos naturais e observações, começaram a surgir teorias de que existe de fato uma relação entre os dois, tá? Não tem como separar. Alguma coisa de um afeta no outro. Um grande exemplo eram as navegações, né? Tipo, as navegações estavam lá os barquinhos no meio do mar, tempestades e tudo mais, e cada vez que via um trovão, por exemplo, as bússolas elas ficavam muito loucas, elas ficavam totalmente desorientadas. Mas como com uma bússola, né? A bússola ela se alinha com o campo magnético, né? Então o funcionamento dela é um funcionamento, vamos dizer assim, exclusivamente magnético na época. Mas o trovão, né, a gente já entendia na época que o trovão era um trovão não, perdão, um raio, ele era um efeito elétrico, né, uma descarga elétrica. Agora, como é que uma descarga elétrica, né, do porte de um raio, conseguia deixar uma bússola completamente desorientada, já que o raio está no ramo da eletricidade e a bússola ela se alinha com o campo magnético. Então, como que é possível esse tipo de coisa? Então, essas percepções, esses eventos que relacionavam uma coisa com a outra, a eletricidade com o magnetismo, começou a despertar o interesse dos cientistas e tudo mais, e começaram a estudar mais a fundo é, esses dois ramos. Até que enfim perceberam que de fato a eletricidade e o magnetismo são duas coisas que na verdade são elas se comunicam, uma tem uma relação muito direta com a outra. Então é possível, a partir da eletricidade, eu realizar um fenômeno elétrico e a partir do magnetismo eu também realizar um fenômeno elétrico. Então o que eu tenho na verdade é que a eletricidade e o magnetismo elas são juntas numa coisa só, elas não atuam separadamente. A eletricidade ela afeta no magnetismo e o magnetismo afeta na eletricidade. E isso é o que a gente tem depois desses estudos, né? A gente chegou nessa, vamos dizer assim, nessa representação que está nesse GIF aí do lado, que seria uma onda eletromagnética, né? Você tem a variação de campo magnético e campo elétrico simultaneamente numa onda eletromagnética. Então, uma onda eletromagnética, por exemplo, a luz,
ela tem o campo magnético dela variando, junto com o campo elétrico dela também variando. Então existe essa variação simultânea numa onda eletromagnética. Não existe uma onda magnética e uma onda elétrica, né, separadamente. As duas estão indo em conjunto, vamos dizer assim. Então, essas interações, né, no final de todos esses estudos e tudo mais, elas foram resumidas no que a gente chama das quatro equações de Maxwell. Tá? Essas quatro equações de Maxwell são equações complicadas, tá? A matemática é, muito elaborada, e a gente não vai discutir as quatro equações diretamente. Tá? O que a gente vai discutir dentro desse assunto são essas quatro equações antes de se tornarem quatro equações. Vamos dizer assim, entre aspas, antes de se tornarem quatro equações. Que é basicamente o que os cientistas foram descobrindo ao longo dos anos e foram definindo ao longo dessas pesquisas. O Maxwell pegou todas as pesquisas que se tinha na época e conseguiu sintetizar numa coisa só. Então, quando ele sintetizou numa coisa só, historicamente foi quando bateram o martelo dizendo que eletricidade e magnetismo são sim uma coisa só. Tá? Elas estão dentro da mesma área, vamos dizer assim, área entre aspas, no mesmo ramo da física. Enfim, uma das primeiras descobertas de que de fato tinha uma relação da eletricidade com o magnetismo foi descoberta pelo físico Hans Ørsted. Eu vou mencionar ele em algum momento aí, em algum momento do nosso estudo a gente vai mencionar esse cara de novo, mas ele percebeu a interação de um fio que passava uma corrente elétrica, ele conseguia alterar o sentido de uma bússola. Tá? A gente deve voltar nesse cara quando a gente entrar de fato em magnetismo. Esse cara aí foi uma das primeiras descobertas diretas assim de que a eletricidade ela de fato afeta no magnetismo, quando ele conseguiu desviar essa bússola usando a eletricidade. Mas enfim, não é o nosso assunto de agora, pois a gente vai voltar nesse tema. O que a gente vai falar aqui é a eletricidade. A gente vai começar pela eletricidade e depois a gente chega no magnetismo. Só que dentro da eletricidade a gente tem uma divisão aí. A gente tem a eletricidade com o que a gente chama de eletrostática e a gente tem a eletricidade com o que a gente chama de eletrodinâmica. Então, qual é a diferença de uma para outra? O nome assim ele faz sentido, né? Estática, aquele sufixo estática, ele significa parado, né? Vamos dizer assim, parado. Então a gente vai estudar o que na eletricidade? A gente vai estudar o que a gente chama de cargas elétricas em repouso, sem ter movimentações no espaço. Na eletrodinâmica a gente estuda o comportamento de cargas elétricas em movimento, tá? Então, começando pela parte de eletrostática, né? A gente vai estudar os fenômenos elétricos quando as cargas estão em repouso no espaço, né? Aqui a gente tem um exemplo clássico de uma mulher colocando a mão num globo eletrizado, né? E esse globo aí ele carrega o corpo da mulher de forma que todas essas cargas se espalham pelo corpo dela e o cabelo dela fica em pé. Daqui a pouco a gente vai ver por que isso acontece, tá? Por que acontece esse negócio na imagem. E por que a gente tem dificuldade desse tipo de fenômenos acontecendo no Brasil, por exemplo. No Rio de Janeiro, mais especificamente. Enfim. Na eletrostática a gente vai estudar, né, o comportamento das cargas elétricas. Mas o que é a carga elétrica? Tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos para a gente tentar entender o que é a carga elétrica, tá? E depois desses exemplos a gente vê qual é a nossa percepção de carga elétrica atualmente. Então é o seguinte, eu vou pegar duas barras de vidro e eu vou atritar nessas barras de vidro, né? Eu vou esfregar nessas barras de vidro um pedaço de seda, um pano de seda. Vou atritar essas barras, aí o que eu vou fazer? Uma das barras eu vou pendurar por um fio, tá? Deixar ele pendurado bonitinho, equilibrado em algum lugar. E a outra barra eu vou aproximar da que está pendurada, como está representado nessa imagem. O que a gente observa? Quando a gente aproxima a barra de vidro da outra, que também foi atritada, eu observo que as barras se repelem. Tipo, antes de eu encostar na barra de vidro, ela está se afastando da outra. Eu não consigo não consigo chegar bonitinho e bater uma na outra. Conforme eu vou aproximando, elas vão se afastando, então elas estão se repelindo. É claro que essa aproximação não pode ser uma aproximação violenta, né? Tipo, vir igual
quão louco e sair batendo a barra na outra. Eu vou aproximando devagarzinho e eu vou vendo que conforme eu vou me aproximando de uma barra na outra, elas vão se afastando, como se eu estivesse empurrando ela, só que sem ter o contato com essa barra. Essa é uma das experiências. Agora eu vou repetir a mesma experiência, só que eu vou repetir com outro bastão. Eu vou repetir essa experiência com um bastão de plástico. E no lugar de usar um pedaço de seda, eu vou usar um pedaço de lã. Tá? Estou usando outros materiais aqui. O que eu observo é o mesmo comportamento. Assim que eu tento aproximar a barra de plástico da outra, elas começam a se repelir, né? A que está pendurada começa a se afastar. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essas duas experiências. Eu vou aproximar a barra de vidro que eu eletrizei com seda da barra de plástico que eu atritei com lã. O que vai acontecer? Eu vou observar que conforme eu aproximo a barra de plástico da barra de vidro, elas vão se atrair. O que significa isso? Antes de eu chegar perto da barra, de uma barra da outra, na verdade antes de eu conseguir tocar uma barra na outra, a de vidro é puxada para perto da barra de plástico. Então o que acontece aqui é o seguinte: o que eu concluo desse meu experimento, né? Eu posso fazer esse experimento com diversos outros materiais, eu vou observar os mesmos resultados que eu observei nesse aqui que eu expliquei para vocês. O que eu observo aqui é o seguinte: existem dois tipos de carga elétrica, e quando eu atrito um corpo no outro, eu estou eletrizando esse corpo, tá? E a gente vai ver posteriormente o que acontece quando a gente esfrega um material no outro, como é que a gente eletriza um corpo. Então observa o seguinte: eu tenho dois tipos de carga, tá? Não sei que carga são essas, eu sei que eu tenho dois tipos de carga. Eu sei que uma o vidro adquiriu e a outra carga o plástico adquiriu. Então cada uma adquiriu um tipo de carga. Um cara chamado Benjamin Franklin, né, ele denominou essas cargas da seguinte forma: a carga que o vidro adquiriu ele chamou de positiva, a carga que o plástico adquiriu ele chamou de negativa, tá? Por que ele chamou isso? Por que ele chamou a de plástico de negativa e não chamou de positiva? Porque ele quis, tá? Não tem nenhuma regra de outro mundo, o cara não tirou isso do além, não. Ele quis colocar dessa forma, ele colocou dessa forma. Ele estava denominando, então ele colocou do jeito que ele quis. Dessa experiência, o que a gente está concluindo dela? Além desses dois tipos de carga que a gente tem. Ele conclui também que quando você aproxima corpos com a mesma carga, né, bastões eletrizados com o mesmo tipo de carga, esses bastões se repelem. Que é o caso de você aproximar o bastão de vidro de outro bastão de vidro, ou você aproximar um bastão de plástico de um outro bastão de plástico. Eles vão estar eletrizados com o mesmo tipo de carga, então eles vão se repelir. E o que acontece quando você aproxima um bastão com um tipo de carga de outro bastão com outro tipo de carga, que é o caso de você aproximar o bastão de vidro do bastão de plástico? A gente observa o oposto. A gente observa que esses bastões vão se atrair. Então aqui a gente tira aquela conclusão de que cargas iguais se atraem e cargas opostas, cargas diferentes, se repelem, tá? Essas são as conclusões que a gente tira dessa experiência. Agora, o que a gente entende atualmente por cargas elétricas? O que a gente entende de carga positiva e carga negativa? Lembrando que essa definição que o Benjamin Franklin teve aí é uma definição antiga e a gente não tinha naquela época uma ideia muito bem estruturada como a gente tem hoje do átomo, né? O que a gente tem do átomo hoje, que a gente vê do átomo hoje, que é o seguinte: o átomo é composto por algumas partículas, certo? A gente tem os prótons e os nêutrons no núcleo do átomo e o elétron vagando em volta desse núcleo, que numa região que a gente chama de eletrosfera. Além dessas partículas, né, existem outras, né, dentro do núcleo, menores do que o próton, menores do que os nêutrons, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, né? São partículas mais elementares do que o próton e o nêutron. Enfim, e são mais outras 12, se eu não me falha a lembrança. Eu nunca lembro quantas são. Enfim. E a nossa conclusão de hoje, né, atual, a gente observa como é que a gente pensa nas cargas elétricas hoje, é o seguinte: o elétron, que fica vagando ao redor do núcleo na chamada eletrosfera, ele é uma partícula que possui uma carga negativa. Então, os elétrons possuem cargas negativas. Os prótons ficam dentro do núcleo do átomo, eles possuem cargas positivas, tá?
a carga de um próton ela é igual à carga de um elétron em módulo, né? Eles têm a mesma intensidade dessa carga, e a gente vai falar dela já já. E os nêutrons são as partículas que não possuem carga elétrica, e são eletricamente neutros, que a gente diz. Quando você não tem carga elétrica, quando você não está eletrizado, melhor dizendo, você é um corpo eletricamente neutro, é o que a gente chama hoje. Então essa é a nossa visão de cargas positivas e cargas negativas. No passado, a gente não tinha essa ideia de elétrons e prótons. A gente não falava que a carga positiva era um próton e a carga negativa era um elétron. A gente falava que dentro de um corpo existiam partículas carregadas, partículas elétricas, e essas partículas podiam ser positivas ou negativas. E quando um corpo tinha mais partículas positivas, ele ficava eletricamente positivo. E quando ele tinha mais cargas negativas, ele ficava eletricamente negativo. É o que a gente pensava no passado. Hoje a gente sabe que um corpo não perde próton, né? Perdeu um próton significa que o núcleo rompeu. Se o núcleo rompeu, ferrou, né? A gente está aí, bombas atômicas, bombas nucleares, pra gente saber o que acontece quando a gente quebra o núcleo, né? Enfim, e precisa de muita energia para fazer isso. Me perdi no raciocínio, vamos voltar. Tá, lembrei. Hoje a gente pensa o seguinte: um corpo ficar eletrizado significa que ele perdeu ou ganhou elétron, porque é o elétron que fica vagando de um átomo para o outro. É muito mais fácil um elétron pular para fora de um átomo e entrar em outro do que você tirar um próton lá do núcleo para jogar no núcleo de um outro átomo. Então isso não acontece. O que acontece é que o elétron ficam vagando entre os átomos. Então quando um átomo perde um elétron, o que significa? Significa que agora ele vai ter mais prótons do que elétrons. E quando um átomo possui mais prótons do que um elétron, ele fica com uma carga positiva, ele fica eletricamente positivo, porque agora ele tem mais partículas de carga positiva do que partículas de carga negativa. Então ele fica eletricamente positivo. E quando o átomo ganha elétrons, recebe elétrons, ele vai ficar com mais cargas negativas do que positivas. Então, nesse caso, ele vira um corpo eletricamente negativo. É isso que a gente entende como corpos elétricos eletrificados hoje, né? Atualmente. Então, é isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Passando para o próximo. Essas cargas dos elétrons, né? Vamos falar agora, vamos matematizar as coisas, vamos botar números aqui nas coisas. A carga que um elétron possui, a gente chama essa carga de carga elementar, tá? Esse valor de carga elementar é o mesmo tanto para o próton quanto para o elétron. A diferença é que um é positivo e o outro é negativo. Tá? Existem algumas experiências que medem, que calculam essa carga elementar. A primeira foi feita por um cara que eu acabei de esquecer o nome. Então, se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas, enfim. Essa carga elementar, ela está escrita aqui. Essa carga elementar, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso aqui é o valor de uma carga elementar. A gente representa a carga elementar com o símbolo E minúsculo, beleza? E como a carga é uma grandeza física, nessa carga elementar é uma grandeza física, essa grandeza precisa de uma unidade. Então, a unidade de medida de cargas elétricas é o coulomb. Isso aqui, ó, coulomb, em homenagem a um cientista chamado Charles Augustin de Coulomb, cara que viveu aí em 1736 e morreu em 1806. Não me é o caso, mas é uma homenagem a esse cara aí, esse francês. Então, essa unidade de medida é o Coulomb e o símbolo para essa unidade é o C maiúsculo, beleza? Aí a observação que eu falei é que o elétron ele é negativo e o próton é negativo, porém eles têm a mesma carga elétrica. A diferença é que o elétron é negativo, então menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e o próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Perceba que esse número aqui, né, 10 a menos 19, é bem pequeno. Então, vocês vão ter que se acostumar com esses números bem pequenos. Inclusive, por conta desses números bem pequenos, eu vou precisar que vocês façam um favor para mim. E eu já falo já o que favor é esse. Aqui é o seguinte. Dito sobre a questão da carga elétrica, eu posso falar agora o seguinte. Qual vai ser a carga que um corpo vai ter quando ele perder muitos elétrons ou quando ele ganhar muitos elétrons? É que é o seguinte.
A carga que um corpo adquire, ela está relacionada à quantidade de elétrons que o corpo está perdendo ou está ganhando. Beleza? Então não tem como um corpo perder meio elétron. Ou um corpo perde um elétron inteiro, ou ele não perde nada. Então, essa carga ela está relacionada à quantidade. Ela vai estar relacionada, a carga de um corpo está relacionada com múltiplos inteiros da carga elementar. Posso perder uma, posso perder duas, três, quatro, cinco. É sempre um múltiplo inteiro. Então a carga elétrica de um corpo, né, um corpo que está carregado, a gente fala que ele possui uma quantidade de carga. Essa quantidade de carga, como é que a gente calcula a quantidade de carga de um corpo? A gente utiliza o símbolo Q maiúsculo para representar essa quantidade de carga. Então essa quantidade de carga está relacionada à carga elementar dos elétrons e dos prótons, que é aqui o E. E se ele perder um elétron, a carga que ele vai ter vai ser 1 vezes essa carga que ele perdeu. Só que vai ser positiva, né? Porque ele vai ter mais carga negativa do que. Vai ter mais carga positiva do que negativa. Agora, se ele perder 20, ele vai ter 20 vezes essa carga elementar. Então a quantidade de carga que um corpo possui ela é igual a N vezes E, onde esse N é o número de prótons ou elétrons que está em excesso no corpo. Vamos supor que um corpo perdeu 1000 elétrons. Então a carga do corpo vai ser o quê? 1000 vezes, a quantidade de carga no corpo vai ser o quê? 1000 vezes a carga elementar. Como ele perdeu elétrons, então ele vai ficar positivo. Então essa carga ela vai ser positiva. Então é 1000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E é assim que funciona. Para mostrar para vocês como funciona melhor ainda, eu vou trazer um exemplo aqui. Bem simples, nada de muito difícil. É um exemplo bobo. Então eu tenho um corpo que está eletrizado com uma carga de 6,4 microcoulombs. Esse símbolozinho aí é o chamado microcoulomb. Determine o número de elétrons em falta no corpo. Vocês percebam que essa carga ela é positiva, tá? Ela não está negativa. Então, o que eu vou pegar aqui? Dados do meu problema. Carga elétrica, 6,4 microcoulombs. O que significa esse microcoulomb? Micro é um prefixo que indica uma potência de 10. E essa potência é o 10 elevado a menos 6. E faltou colocar o Czinho de Coulomb aqui da unidade, né? Eu não coloquei, coloco aqui na marra. Então, ó, Czinho de Coulomb aqui, todo torto. Enfim, agora me resta saber a quantidade de elétrons que estão em falta aí. Eu sei que da equação, a quantidade de carga é igual ao número de elétrons ou prótons que o corpo perdeu, vezes a carga elementar. A carga elementar a gente já sabe, a gente acabou de ver a carga elementar. Então o número de elétrons em falta aqui vai ser o quê? A quantidade de carga dividido pela carga elementar. Bem tranquilo. Então o que eu vou substituir aqui? No lugar da carga da quantidade de carga, eu coloco o valor que o problema me deu. 6,4 microcoulombs. Não está aqui. 6,4 vezes 10 elevado a menos 6. No lugar da carga elementar, eu coloco o valor da carga elementar. 1,9 vezes 10 a menos 6. Opa, acho que eu digitei errado. Eu digitei errado aqui, gente. Fiquei com 1,9 na cabeça. Aqui é 1,6. Vou corrigir isso aqui para mandar para vocês. 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Essa conta aqui, como é que eu faço essa conta? Eu não coloquei essa conta completa aqui. Então, eu vou falar para vocês como é que eu posso resolver isso aqui. Eu posso simplesmente pegar o 6,4, simplificar com isso aqui, 1,6, vou fazer essa divisão aqui, e depois eu resolvo essa potência de 10 separadamente aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Aqui, o que eu tenho? A fração, né, ela é uma divisão, certo? Então eu posso pegar isso aqui da seguinte forma. 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 19. Lembra da propriedade matemática lá das potências? Divisão de potências de mesma base. Eu repito a base da potência e subtraio os expoentes. Então, essa potência de 10 aqui, como é que eu posso resolver ela? Eu posso escrever assim, ó. Repito a base e subtraio os expoentes. É o primeiro expoente menos o outro expoente. Então, é menos 6 menos 19. Então, isso aqui dá menos 6 mais 19. Beleza? É assim que a gente faz isso aqui. E depois a gente faz aquela potência separada e multiplica um pelo outro. Então, quando eu resolvo essa conta, o que eu acho aqui? Eu acho esse valor.
o número de elétrons em falta nesse corpo é o quê? É 4,0 vezes 10 elevado a 13. Então, é elétron pra caramba. 10 a 13 é muita coisa. Mesmo que essa quantidade de carga esteja em micro, que é um valor bem pequeno, né, 10 a menos 6, a quantidade de elétrons que o corpo perdeu, ela é bem grande. Então 10 a 13 elétrons é bastante coisa. E é assim que a gente trabalha com esse tipo de, de matemática, né, para a gente calcular a quantidade de carga de um elétron. E é o seguinte, o que a gente vai precisar daqui para frente? A gente vai trabalhar sempre com números com essa aparência, esses números bem pequenos, com potências de 10 envolvidas, porque as cargas elétricas são coisas de fato bem pequenas. Então a minha sugestão e o meu pedido para vocês é observem não, releiam o material da primeira aula que vocês tiveram nesse estilo online. Lá na plataforma, procurem aula 1, um material que eu coloquei para vocês sobre ordens de grandeza, notação científica e unidades de medida. E é a primeira aula que a gente teve online. Naquele material vocês vão encontrar tudo que eu vou precisar para fazer essas contas que a gente está fazendo aqui agora, que é cálculos envolvendo notações científicas, potências de 10 e números bem pequenos. Exercícios de eletricidade, nem sempre eles colocam os valores para vocês no exercício. É normal que eles coloquem dessa maneira que está aqui, ó. É normal que eles coloquem dessa forma. Ou escrito por extenso a quantidade da carga, microcoulomb. Então, se vocês não lembrarem o que é um microcoulomb, vocês não vão conseguir fazer a conta do exercício. Beleza? Então é importante que vocês deem uma olhada nesse material para vocês treinarem de novo esse conteúdo para as próximas aulas. Beleza? Então aqui a gente encerra as atividades dessa semana e na semana que vem nós continuamos a discutir eletricidade. Então um abraço para todo mundo aí e até a próxima.